E a economia, será que o pessoal não conseguiu segurar o negócio lá em cima? Está indo bem, passam de uma forma, mas está de outra. Como você vê isso aí como economista, ô João, você que está ligado aí com os números? Bom, Amaro, primeiro que vocês me conhecem, eu tento fazer a coisa da forma mais imparcial possível. Uhum. É óbvio que... tem que ser assim, né? Números são números. Tem né? o seguinte, né? Quem me conhece no íntimo sabe que eu tenho, de repente, não vou falar assim, múltiplas personalidades, mas que eu tenho assim algumas características. Por exemplo, se eu estou aqui na imprensa, num veículo de rádio e TV, eu me porto de uma forma. No dia a dia do trabalho, com os colaboradores e tal, é diferente. E nessa questão política, eu tenho também o meu viés, a minha definição. Todo mundo tem, né? Se chegar lá no meu Instagram, sempre vou colocar muito mais crítica em relação ao governo. De repente, no anterior, que já era mais alinhado com o que eu pensava, o que eu almejo para o país, aí não é que passa pano, mas a gente acaba enaltecendo o que é positivo e dá uma amenizada naquilo que é negativo. Então, eu trago aqui a forma mais imparcial possível que aconteceu em relação à economia, tá? Primeiramente, a gente sabe que no ano de 2022, né, o ano anterior, a gente fechou lá na ordem de 3, acho que com algum ajustado ali, ficou 2,9, certo? E qual que foi a dinâmica no ano passado? O primeiro trimestre cresceu 1%, o segundo 1,2%, o terceiro e quarto já caíram um pouco a velocidade. Você veja só, 0,4, 0,5. Ainda assim, por mais que um pouco menor o ritmo, tendo ali um crescimento que na soma total dos 12 meses fechou esse 2,9% a 3%. Isso em 2022. 2022, mas eu quero trazer um histórico para vocês verem como é que foi a dinâmica, né? Agora, 2023 já abriu o primeiro trimestre com 1,9%. Aí você vê a mão do governo, né? O governo atual ele chegou gastando muito, falando que era terra arrasada, que tinha que restabelecer os investimentos em saúde, educação, segurança, e com isso abriu-se ali possibilidade de contratações, maiores despesas, o custeio todo aumentou. Também entenderam que dessa forma o governo gastando é um dos componentes da demanda agregada e com isso iria trazer justamente o efeito que a gente observou, o crescimento do PIB. O que acontece é que já no segundo trimestre de 1,9% veio para 1%. E no terceiro trimestre 0,1%. Já caiu. Mas um ponto que eu coloco relevante, é interessante a gente trazer é que toda previsão que foi feita ela se superou de forma positiva. Então ninguém esperava que no primeiro trimestre ia dar 1,9, na hora que vem os números, ultrapassou a expectativa de mercado. Segundo semestre, ultrapassou a expectativa de mercado. Terceiro trimestre, achou que ia dar negativo. A gente estava outro dia aí falando que não, vai dar recessão técnica. Eu até falei assim, mas Josué, se der menos 0,02, menos 0, já vai ser tratada como recessão técnica. E na verdade, o quarto trimestre já imagina que vai ser algo em torno de 0 também. E eu não duvido nada que venha positivo melhor do que o terceiro trimestre. Por quê? Esses dias eu estava avaliando a questão do 13º, um estudo feito com base no CAGED, também da RAIS, que são entregas pelos escritórios de contabilidade. A expectativa já teve a primeira parcela no dia 30, a segunda caiu no dia 20 agora de dezembro. Ano passado, em 13º foi pago 250 bilhões e agora vai ser 291 bilhões. Fica bem claro, evidenciado por números macro, que está acontecendo sim essa situação em relação ao desemprego. Começou o ano pelo IBGE, que é amostral, 8% e caiu 0,4 ponto percentual. Hoje está em 7,6%. E a gente pode confrontar e validar pelo CAGED, que foi gerado quase que 1,8 milhões de novos postos de trabalho. Tem aquela crítica de, mas aumentou muito pela esfera da administração pública. Olha, sinceramente, entrei no painel do CAGED, tem um BI lá, realmente é uns 300, quase 400 mil, mas em todos os outros, muito o avanço se deu, por exemplo, na sua proporcionalidade, né, em cada segmento. A construção civil foi uma que mais teve esse avanço. Eu coloco também que em relação ao PIB, os setores que mais se destacam, agricultura e exportação. Então, veja que está correlacionado, inclusive, os dois aí. Atividades financeiras, óbvio, os bancos com a taxa de juros elevada. E serviços. A expectativa para o ano que vem já é menor, não é de ser os 3% que deve fechar esse ano, vai cair.
Só que, ó, a grosso modo, pessoal, se a gente for avaliar o dólar, que começou em 5,36, está em 4,92, uma queda aí de 8,21, favoreceu o câmbio, impactou inclusive na inflação. Se no ano passado fechou o IPCA 5,78, agora está no acumulado 12 meses 4,82. Então, está pouca coisa acima do limite da meta do Banco Central. O centro é 3,25. Aí ele tem aquela banda 1,5 para cima, 1,5 para baixo, está 4,75. Então, a economia em si, se a gente pega PIB, questão do desemprego, inflação, a Selic também vem embaixo por conta disso, né? Pelo menos tendência de queda. Abriu em 13,75, agora está 12,25. A expectativa fechar para ano que vem e também o próximo ano seguindo nessa trajetória de queda. Então, o próprio Ibovespa, vamos pegar a conjuntura aí, aumentou de 106 mil pontos para 127. Então, quem aplicou em Bolsa de Valores está lucrando aí no grosso, na geral, 20%. Claro, teve ações que subiram mais, ações que caíram menos, mas não foi ruim. Isso aqui se justifica pelo valuation das empresas, então provavelmente estão oferindo maiores resultados. Claro, também tem a conjuntura internacional, por quê? Parou-se a sequência de aumento de taxa de juros pelos países lá fora e aqui no Brasil, um pouco antes, já começou a ceder. Isso favorece, estimula, inclusive atrai o capital do investidor estrangeiro justamente para os países emergentes. E se você tira ali, por exemplo, Rússia em situação de guerra, vem mais para o Brasil. Enfim, próprio rendimento médio do brasileiro começou o ano em 2.922 e agora está uma leve alta, 2,64%, mas está 2.999. O brasileiro já está ganhando mais. Então, o que a gente tem que desassociar, aqui o ponto que eu quero trazer, é que a economia não está ruim. O PIB cresceu, o desemprego caiu, o dólar caiu, a Bovespa subiu, a Selic caiu. Como que eu, como um economista que devo ser imparcial, vou chegar aqui e falar que está acontecendo isso e isso se estivesse acontecendo uma recessão, a coisa desandando. Agora João, vou encerrar esse primeiro bloco. Isso é uma tendência no embalo que estava pós-pandemia ou é mérito já de uma política de governo? As duas coisas. Primeiro, de um ajuste que foi feito, algumas reformas aprovadas, veio de um superávit e deu ali uma margem para o governo gastar. Mas entenda, a demanda agregada que vai impactar no PIB, ela é formada do quê? Consumo de família, que só pode estar aumentando se a renda aumentou e o desemprego caiu, de gastos do governo, que aumentou ali. Se eu perdi 60 bilhões, eu vou ter um déficit de 180, quanto que eu não joguei de dinheiro na economia? Então, obviamente, o governo ele vai contratar empresas que daí contratam pessoas, seja por licitação, de qualquer forma que seja. Mas isso aí acaba que dissemina. Então, esse foi o efeito que a gente viu. O ponto negativo aí eu entro aí nessa questão do déficit que eu já comentei. A gente inverter de um superávit de 60 bilhões para quase 180 bilhões de déficit esse ano, quer dizer, deu uma guinada, um cavalo de pau que, na verdade, você deu 2 rodopiadas ainda, entendeu? Porque é quase que o triplo. Vamos colocar assim, por sair de 60 bilhões positivo para 180, né? E, por consequência, a dívida pública a gente vê que em um ano aumentou de 72,9 para hoje 74,7, mas, obviamente, vai dar pelo menos um crescimento de 2 pontos percentuais em questão de um ano. Isso é muito negativo. E eu traria aqui mais um outro ponto relevante, é o seguinte: a balança comercial ela foi muito importante nas transações correntes, porque ela já no 8º mês, em agosto, ela superou o acumulado do superávit do ano anterior. E daí quando a gente pega outros componentes das transações correntes, que daí fica negativo. Tem ali, ó, viagem, aluguel de equipamento, lucro, juro. Quando a gente vê lucro, a gente manda muito mais para fora. Juro, a gente paga muito mais para fora. Inclusive viagem, a gente faz muito mais para fora do que a gente vem para cá. Na hora que você fecha, então, o total da transação corrente fica negativo. Mas o pior é quando eu englobo agora a balança de pagamento que soma tudo, o que é a nossa relação com o exterior. Caiu demais o investimento estrangeiro direto. A gente está num acumulado aí de 12 meses, uma retração de 40%. Então, essas viagens todas que foram feitas pelo Lula, na desculpa, na justificativa que era para atrair investimento estrangeiro, isso aí não aconteceu. Na verdade, foi até pelo contrário. Então, nós temos, assim,
pontos positivos a serem enaltecidos da economia, pontos negativos a serem criticados, principalmente da administração pública, e eu coloco ressalvas, não é só o governo federal, existem alguns estaduais que compõem também esse déficit público, que tão negativo, não é o caso do Paraná, e por fim, a consequência, não sei qual que é o maior ou menor índice de correlação aí com a administração pública, mas o investimento estrangeiro direto, ele teve um significativo retração aqui. Então, se fosse um pouquinho menos, talvez a balança de pagamento não teria sido tão deficitária. Mas ainda assim, a balança de pagamento está menos deficitária esse ano do que o ano anterior. Então, a grosso modo, não estou aqui elogiando o governo, estou falando da nossa economia que envolve empresas, pessoas, famílias, agronegócio, etc. Desempenho. Até falou assim, ô João, mas esse governo está mentindo, porque diz que está tendo déficit porque está caindo a arrecadação. Como assim, se o PIB não para de crescer? O seguinte, eu não falei aqui que um dos segmentos que mais impactou no crescimento do PIB foi o da agricultura e exportações? O que eu tenho de imposto em exportação? Nada, porque eu mando para fora e eu não posso cobrar algo de alguém que não vai usar os serviços aqui internos. E a agricultura é muito menor do que os demais segmentos industriais e comércios e serviços. Então, por isso que por mais que o PIB vem crescendo, esse é o motivo, a explicação de porque, como que o PIB cresce e a arrecadação cai. Então está por isso, a nossa via de crescimento está por conta ou atrelada muito à agricultura, exportação, próprio sistema financeiro e bancário. Ok, agora 12h54, então a primeira explanação do João, economista, aqui com a gente. Eu preciso fazer aquelas mensagens, Josué, você vai fazer alguma pergunta agora ou faz depois? Pode ser depois? Uhum. Tá, a gente continua já com o João e tem os ouvintes também participando aqui. Voltamos em instantes. Rapidinho a gente volta. 91,5. Pinga Fogo FM, faltando 6 minutos para 1h da tarde. João, então o Brasil não está quebrado igual o Josué sempre fala, João? Tá aí a pergunta do Renato lá de Guatemi, João. Não, na verdade é o seguinte, a gente tem que só que... O Josué é o mensageiro, né, Josué? Depois eu vou fazer a pergunta aqui. A gente já passou por outros momentos que foram muito piores, né? Eu sempre me recordo aqui de 2015, 2016, onde o acumulado do ano era de menos 3,6. E foi por 2 anos consecutivos. Então você multiplica um pelo outro, foi quase que menos 8% de queda no PIB. E o desemprego subiu lá também na casa dos 14%. E não era uma situação de pandemia mundial, muito pelo contrário, o mundo via bem, né, crescendo, e só o Brasil ficou dissonante, assim, totalmente no lado oposto. Isso ali teve toda uma questão de inversão do superávit para déficit, era muito superior, inclusive, ao que está sendo apresentado agora em termos percentuais, por incrível que pareça, e de uma forma recorrente, foi difícil de conseguir reverter, né? Algumas reformas foram necessárias serem implementadas, mas também o efeito não surte a curto prazo. Agora, o que eu coloco é o seguinte, né? Eu tenho as críticas e ressalvas que a gente faz, principalmente pelo lado falho do governo estar fechando no vermelho, porque qualquer pessoa, família ou empresa, pode ser também cidade, estado que esteja no vermelho. Se eu ver o Paraná está com superávit, isso não é uma matéria, uma notícia, um dado relevante que a gente enaltece. Aí quando pega um Rio de Janeiro, está todo estourado, não atende nem às exigências legais para o Tribunal de Contas, o endividamento muito acima do permitido, etc. Isso a gente não critica. Então, tem os estados que estão bem, estados que estão ruins, e tem aqui no caso o governo federal, né, a União. Aí a gente vê que está com um déficit muito elevado e é o ponto que a gente mais pega, porque isso aí vira dívida e o juros está alto e daí acaba corroendo parte do orçamento. Mas a economia em si, o desemprego está muito baixo. Se a gente pega a nossa região aqui, Maringá ou Paraná, região sul, é praticamente pleno emprego. E por incrível que pareça, até porque o desemprego era maior na região Nordeste e Norte, onde mais houve um crescimento ou queda do desemprego foi justamente lá nessas regiões mais para cima. Então, eles precisavam, e quer queira, quer não, também não... aconteceu de uma forma generalizada, mas dá para ver que ali avançou um pouco mais do que na nossa região, onde o desemprego já estava um pouco mais em conta, né, mais baixo. Então, eu vejo assim que renda
né? Melhorou de uma forma muito sutil, mas melhorou. Desemprego caiu um pouco mais, o PIB vem crescendo. Então a gente está num bom momento. Eu venho até repetindo que esse vai ser o melhor Natal dos últimos 10 anos. E não é porque podia estar o Bolsonaro e ser muito melhor. A verdade é essa. Mas a gente não, nesse momento não há o que se preocupar tanto, ou alardar, porque está tranquilo. O problema é para ano que vem e dali para frente. O economista analisando, né? 1h11 agora, Josué, você tem visto sempre as manchetes, né? Até você falava em off aqui para o João, que a gente fica até preocupado, né? Algumas manchetes de alguns jornais de problemas, né, com a equipe do governo para tentar colocar a coisa no eixo, não consegue. Aí tem aquele relacionamento do governo com o Congresso, a questão das emendas, enfim, para ganhar mais apoio. Enfim, há toda essa preocupação. Você é o mensageiro. Tem um ou outro aí que te elogia, tem um outro que te critica, isso faz parte, o Josué traz a mensagem, né? Mas como você vê, Josué, essa análise econômica do João, hoje um economista com a gente, diante dessas manchetes, dessas que os jornais publicam? Bom, se o João, que é economista, está falando que está tudo bem, quem sou eu para discordar? Agora tem a questão, né, que eu vou fazer a pergunta para o João. Os números positivos do Brasil, eles saem do IBGE. Eu estou errado ou estou correto, João? O IBGE, o IPEA, tem o próprio Banco Central, Exato. São diferentes fontes de... Sim, mas o IBGE dados. está com o POCMA lá. E o POCMA foi colocado politicamente lá, já com devidamente bem criticado pela grande mídia, que não é de direita, é de esquerda, dizendo que quando ele estava à frente do IPEA, números estavam sendo colocados assim, sempre a favor do governo. Já nesse momento em que ele está à frente do IBGE, alguns números não foram colocados, inclusive em relação ao emprego. Aí eu pergunto para você, como que o Brasil pode estar indo bem, João? Se, por exemplo, Valor Invest, Grupo Globo, dívida pública federal sobe em outubro e alcança 6,2 trilhões. Então, já é algo sempre negativo. Vai subir pela própria questão inflacionária. O governo passado diminuía. Houve uma queda, mas não tão significativa. A verdade é que o Brasil, quando foi antes da crise da Dilma lá, girava em torno de 55%. Naqueles anos que realmente foi uma crise ferrenha, a gente viu a coisa arrebentar e ali a quase que 80%. Depois, com o Temer, já começou-se a conter um pouco. A pandemia fez elevar, imaginou-se que poderia passar de 100% do PIB. O processo inflacionário fez com que houvesse uma arrecadação extraordinária ali na questão tributária. E, igual eu comentei, você eleva em termos nominais, mas manteve-se a dívida por conta de uma Selic a 2%, também devem lembrar que caiu no menor patamar da história. Então, a gente conseguiu retroceder bem a dívida. Mas assim, nesse governo, nesse momento, 2023, a gente vê que houve um incremento de 2 pontos percentual da dívida. Então, mas se eu tenho uma família, e por mais que eu tenha, meus filhos não estão faltando nada, eu estou até dando roupa para eles, está tudo muito bem, mas está no cartão de crédito. Isso é bom? Não, é que assim, o que acontece? Eles quiseram, já talvez tendo essa perspectiva de uma piora de expectativa para o meio empresarial, que é quem realmente produz, porque o governo não produz nada, e que talvez pudesse acontecer uma fuga, como de fato, pela Bovespa a gente vê que está até dissonante, mas a Bovespa é um mercado secundário, são ações já emitidas e a galera fica transacionando. Ele fomenta o mercado. O medo é acabar o dinheiro, mas uma hora vai ter que pagar. Ele estipula um valor para a emissão de novas ações, vamos colocar dessa forma. Mas então, uma hora vai ter que pagar. Se o mercado está em baixa e eu vou querer subscrever para expandir o meu negócio, na hora que eu vou passar 50% da minha empresa, o que eu iria fazer? Emitir o mesmo número de ações. Se a ação estiver embaixo, igual a Petrobras a R$4, que aconteceu lá na Dilma de cair, eu não consigo capital nenhum. Fica desinteressante. Agora, quanto está hoje? Vamos supor na faixa de R$30, pô, consigo quase que 10 vezes o valor. É muito mais vantajoso. Mas é um mercado tido como secundário. E outra, é uma forma de captação de recursos para não recorrer ao sistema financeiro e pagar os juros. Você só paga se tiver lucro e faz a distribuição, a participação. Agora, o investimento estrangeiro direto, aí a gente vê que realmente aconteceu. É uma inversão clara. Na hora que sai o Bolsonaro e começa o Lula, tudo isso que vem se pregando das viagens dele, isso não tem efeito absolutamente nenhum. Muito pelo contrário, tá pior, né? Daqui a pouco vai cair 50% no ano, porque já bateu menos 40%.
Então, não sei qual a pergunta, Josué, era tipo, Não, é que a dívida cresceu, está em 6 trilhões. vai ter que pagar. É a mesma coisa que falar, quanto que é o PIB hoje, João? O PIB é 10 trilhões, aí daqui a pouco vai para 11, não sei o quê. Quanto que é a arrecadação? Bateu o recorde. Tem coisas que sempre estão se elevando de valor pelo próprio efeito inflacionário. A gente Sim, tem que ver como percentual do PIB. Sim. Só uma informação solta ali dos tantos trilhões, não. Agora, quando a gente pega que realmente se elevou de 72,9, que foi quanto o Bolsonaro deixou, e agora está em 74,7, acho que é 1,8, quase 2%, esse é um ponto a gente criticar e chamar a atenção. Eu vou dar um exemplo, porque eu fico pensando, o Mário tem que puxar o comercial, você quer falar depois? Pode complementar. Não, porque assim, você está falando que tá tudo muito bem, porque pro IBGE tá tudo muito bem, a gente tá crescendo, Mira Leitão tá lá surfando, mas aí eu vejo matéria como o Infomoney aqui, gás de cozinha atinge maior preço deste século em 71 cidades do país, mostra levantamento. Então, não estou falando daqui, tô falando, né? Estadão, preço do azeite dispara e a inflação do produto no Brasil é a maior em 7 anos, entendo os motivos. Aí pode ser coisa de fora, mas não passa uma sensação boa. É que a inflação, ela é uma cesta de produtos e serviços. Mas tudo bem, mas o consumo, se o consumo não tá bom, não tá. Eu trouxe notícia aqui, por exemplo, que as famílias estão se endividando comprando básico, comprando no mercado. Isso não é um bom sinal. Olha aqui, CNN, confiança do consumidor brasileiro cai em novembro em menor nível em 5 meses. Aí é uma pesquisa, esquece. Mas o Globo, Black Friday 2023 tem retração no comércio digital, faturamento 14,4% menor no recorde das reclamações. Digital, sempre tem um. Mas é um negócio aqui, mas é um negócio ali. Aí você vê, ó, Folha de São Paulo, Black Friday frustra comércio em 2023 com recuo de até 15% no faturamento. Aí é comércio físico. Black Friday fracasso em 2023 é a segunda pior da história do Brasil. Não faz muito tempo também que tem Black Friday, então a gente pode falar. Aí o preço das passagens aéreas aumentou. Aí você pode colocar aqui, cesta de Natal com 10 itens está quase 10% mais cara em 2022. Aí, Metrópolis, diesel e gás de cozinha deve ter alta de impostos em 2024. E o mercado revisa para cima a projeção para a inflação em 2023 e 2024. Como você falou que o governo sempre está surpreendendo, né? Porque tem a projeção. Depende, porque quando eu trago aqui, ele sempre está surpreendendo para baixo. Mas, vou pegar essa última que você citou. O diesel e pode a gasolina também aumentar em 2024. Essa semana, se não nessa, na próxima, com certeza vai vir queda no diesel. E talvez na gasolina, mas no diesel é certeza. Eu tenho um amigo meu que trabalha com essa parte de trade com combustíveis, né? E o barril do petróleo caiu muito. Ele estava ali em 86 dólares, ele caiu para 70 e pouco, né? E eu acabei de falar que o câmbio ao longo desse ano retrocedeu mais que 8%. Então, isso é um efeito duplo que a gente vai ver em breve. Mas o Brasil não tem mais paridade, né? Acompanha, tem essa conversa, mas no final das contas ele vem oscilando, sim, vem acompanhando. Só foi um discurso para ganhar maior, a eleição. Será? Tem muita coisa aqui na politicagem, quando é campanha, fala lá um monte de abobrinha para conquistar, cativar o desinformado e no final das contas não se coloca nada em prática. Bom, a gente dá sequência já. Preciso fazer um intervalinho. Em instantes nós voltamos aqui para atender mais ouvinte e continuar com o nosso bate-papo até 1h30 da tarde. 91,5. Pinga Fogo FM, 1h18 agora. Bom, Amaro, primeira coisa, tá? Eu tô trazendo matéria de órgão da imprensa que não é de direita. Então eu tô pegando a esquerda e tô falando, elas estão assumindo. Segundo, o João, ele é meu amigo desde a infância. Eu conheço o João, admiro ele pra caramba, a trajetória dele. Aliás, você é baterista, ele é o quê? Guitarrista. E o João é músico também. E assim, o que o João falou aqui, eu acho que pra bom entendedor, o João está falando uma linguagem, ele usa a linguagem técnica, mas ele é bem claro quando ele fala a respeito do Brasil como um todo. Amaro, se o Brasil tivesse quebrado, eu não poderia comprar ali, a gente estaria com a inflação da Argentina. Mas não é o caso. Só que eu estou olhando para um cenário futuro, tanto que eu em off aqui, o programa, eu quero fazer um pedido aqui. A gente tinha que fazer um programa de umas 2 horas com o João, para a gente poder conversar ponto a ponto. É um negócio que eu realmente fico preocupado, Amaro, porque assim, meu poder de compra me parece que diminuiu. Assim, eu tenho uma impressão que diminuiu. Mas, enfim, quero agradecer ao João mais uma vez. Muito solícito, vem aqui e dizer, João, que é o seguinte, tudo que você fala, eu aprendo muito aqui. Afinal de contas, você é economista, eu sou só comentarista. E cada dia que vem aqui, um entrevistado, é como se eu aprendesse. Aqui é uma faculdade, rapaz, de anos. Imagino. Mas eu agradeço a participação. É sempre bom, né? O subjetivo aqui é trazer informação técnica, principalmente. Lógico, existe muita questão política, existe a opinião também. O Josué traz as manchetes aqui dos jornais,
ele é um mensageiro, como ele sempre diz. Existe também a opinião, tem a questão da ideologia, mas nós sempre procuramos trazer a questão técnica, no caso hoje economista. O Rafael Amaral, boa tarde, Amaro, para solucionar o fato, colocando alguém de canhota, para debater também com o Josué. Olha, esse negócio de esquerda, direita, a gente sempre abriu espaço para todo mundo aqui, tá? O Josué, a gente sabe que ele é direita, já teve comentarista aqui de viés mais à esquerda, então o espaço está liberado. O ouvinte também, que não concorda, faz o papel desse comentarista, mas o microfone está aberto aqui para quem desejar, uma hora vir aqui também no estúdio, fazer o debate. Estamos aqui com certeza de portas abertas. Obrigado, João, pelos esclarecimentos, pelas informações técnicas. E agora, para o ano que vem, vai ter mais espaço. O João fica um tempo maior com a gente aqui para a gente poder fazer um debate maior. Obrigado, João. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Sei que tem esses contrapontos, mas concordo com o Josué que a gente aprende muito mais quando tem alguma divergência do que simplesmente ficássemos todos aqui concordando em todos os pontos, né? Com certeza. Obrigado, João Adolfo Stadler Colombo. Obrigado, Josué. Olha, um abraço a todos, muito obrigado pelo apoio de vocês aí. Sigam o João nas redes sociais dele. João Adolfo 81. Exatamente, então sigam ele lá. Também tem as minhas, né? As minhas redes sociais, tem as redes sociais aqui da rádio. Então sigam para ficar mais bem informados. Um abraço a todos e até amanhã. Um abraço, obrigado. Os demais temas que a gente iria trazer hoje, a gente traz amanhã, viu, gente? Um abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho e pela audiência. Você acompanhou Redação 91. Oferecimento Condor Supermercados, sempre mais barato.